Boa noite, Farmas. Ótima segunda-feira para vocês. Eu estou gostando de ver aqui o pessoal dando boa noite. Deixa eu ver aqui quem está por aqui já. Boa noite, Ana. Boa noite, Aline, Israel, Mônica, Bruna, Fabiana, Ana Cristina, Jefferson, Rodney, Flávia, Aldo, Raquel, Mari, Vanéia, Andréia, Luciana, minha xará, Simone, Márcia, Camila, Arthur, Fernanda, Aline, Jefferson, John, Ana Paula, Vitor, Tatiane, Daniele. Muito boa noite para vocês. Estou muito feliz que vocês estejam aqui. Deixa eu só avisar o pessoal do grupo que a gente está online, a gente já está ao vivo, para todo mundo vir para cá conversar com a gente. Boa noite, Alda, Milka, Germana, Orivana, Michele. Gente, estou muito feliz de ter vocês aqui hoje, viu? Muito feliz de ver tanto farma interessado nesse assunto. Afinal, quem não quer um reconhecimento profissional na nossa carreira, né, gente? Nossa profissão. Profissão que a gente coloca tão desvalorizada, né? Que a gente acha que é tão desvalorizada. Hoje eu vou provar para vocês que não é a profissão que desvaloriza, somos nós que desvalorizamos ela. Vou provar para vocês isso hoje. Fora várias outras coisas, né, que eu vou falar por aqui hoje. Deixa eu só mandar nos grupos. Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Vocês estão... Tá bom o som? Tá bom a imagem? Querem que aumente um pouco o som? Querem que abaixe um pouco? Eu falo alto e eu falo muito, inclusive. Então, se tiver incomodando aí... Estou muito feliz, de verdade, de ver tanto farmacêutico interessado em conhecimento. Bom, então tá ótimo, né? Tá bom. Vamos dar só uns 5 minutinhos só para o pessoal entrar. Hoje eu vou falar de muita coisa legal aqui. Então, eu já vou, né? Já vou começar falando com vocês. Quem já está aqui assistindo, eu coloquei a live nesse horário de 21 horas, justamente porque eu sei que 21 horas já é aquele horário que a maioria das pessoas já estão tranquilos em casa, né? Já chegaram do serviço, já tomaram banho, já estão ou deitados ou estudando, né? E eu coloquei esse horário justamente para que vocês prestassem bastante atenção mesmo, tá? Eu sei que a maioria, tá, gente? Eu sei que não é todo mundo, mas eu sei que esse horário é o melhor que tinha para a maioria dos farmacêuticos, né? Eu sei porque hoje eu não trabalho fora mais, mas eu sei como é que é. Eu já tive esse horário de chegar às 18, às 20 horas em casa na correria, né? Ainda mais quem tem filho, né? Então, por isso que eu coloquei esse horário de 21 horas, tá? Eu vou tentar falar o mínimo possível, só que passando o máximo de conteúdo que eu conseguir. Eu coloquei para vocês aqui muito conteúdo mesmo. Eu coloquei coisas que eu trabalho. Deixa eu ver aqui. Se der alguma paradinha, gente, na live, der algum problema, se vocês não estiverem vendo, pode mandar mensagem no chat, tá? Porque para mim aqui é um outro outro programa, então se cair, eu não fico sabendo se cair no YouTube, tá? Então vocês me avisem para que eu volte de onde eu parei, tá? Mas deixa eu só mandar aqui. Então já separem aí, vou até separar minha, vou tomar uma água. Separem aí uma garrafinha de água, vão lá, aproveita que não começou ainda, pega uma garrafinha de água, pega papel e caneta, tá? Para vocês anotarem aí tudo o que acontecer, tudo que vocês quiserem pegar de ideias.
E eu já separo uma garrafa desse tamanho de água, porque eu falo muito, então, para não secar a boca, né? Então, vamos lá. Bom, gente, aquele formulário que eu mandei para vocês lá nos grupos, né? Eu mandei as informações sobre o grupo e mandei um formulário lá para vocês responderem ele para mim. Foi uma maneira de eu pegar de vocês as principais dúvidas que vocês têm e principalmente para que eu conheça, né, as pessoas que estão aqui assistindo a live comigo, porque eu fui descobrir essa necessidade que o farmacêutico tinha de ter reconhecimento profissional quando eu conversei com alguns farmacêuticos uma vez, num grupo, e eu percebi que tinha muito isso. E aí eu fiquei, gente, né? Como assim? Eu não sabia disso. E por que eu não sabia? Eu vou contar isso também, tá? Mas o que acontece? Esse formulário que eu mandei para vocês nos grupos é justamente para eu conseguir ajudar vocês. Eu sei que muita gente não consegue responder, eu sei que é muito. Né, tem coisas que passam mesmo e a gente não consegue ver, mas é o tipo de coisa que me ajudaria e ajudaria vocês também, tá? Então, inclusive, quem não respondeu ainda o formulário, eu vou deixar lá nos grupos, tá? De novo, para que vocês respondam e essa semana, durante a semana toda, eu vou responder as dúvidas de vocês, tá? E por que isso? Eu sei o que eu vou falar aqui, né? Eu sei o que eu vou explicar para vocês aqui. Só que depende muito de como que eu vou falar isso, entende? Porque, assim, todo mundo sabe que a profissão é desvalorizada. Se eu chegar para vocês aqui e falar assim, não é desvalorizada. É diferente do que eu chegar e falar assim, não, eu fiz com que não fosse desvalorizada, para mim, né? Então, é diferente o jeito que a gente fala, tá? Então, o formulário é importante para isso. Então, quem não respondeu ainda e puder responder, tá? Eu vou mandar até no grupo de novo. Quem estiver lá no grupo que quiser procurar, ela tá lá no grupo. Mas eu vou mandar de novo depois, quando acabar essa live, tá bom? Deixa eu só pegar a minha colinha, porque senão eu esqueço que eu vou falar com vocês. Eu falo muito, então deixa eu pegar aqui. Aconteceu um erro, será que foi aqui? Foi todo mundo ou só para Ana? Gente, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse assunto de hoje, inclusive, eu peguei como uma forma de juntar a maioria das coisas, tá? E o formulário já tem em torno de 200 respostas, então adorei, inclusive. Vocês foram das minhas turmas, né, da Semana da Autoridade Farmacêutica, vocês foram os que mais responderam. Então, eu tenho lá hoje em torno de 200 respostas no formulário. E nesse formulário eu pergunto para vocês, né, o que você, qual que é o maior sonho que vocês têm, né, referente à nossa profissão? O que vocês já tentaram para alcançar isso? O que trava esse sonho de vocês e a dúvida que vocês querem que eu responda, né? E por que eu fiz essas perguntas para vocês? Bom, dentro dessa parte de sonho, né, essa parte qual que é o seu sonho em relação à profissão farmacêutica, há pouco tempo atrás, há 6 meses atrás, que eu descobri que 90% dos farmacêuticos são desvalorizados. Tá, e como que aconteceu isso, né? Eu fui procurar eu tava conversando em um grupo de Facebook, e aí um aluno, né, um aluno de faculdade falou, gente, eu estou no 5º período, e eu queria saber qual a área que é melhor, né? Como que a gente pode fazer para para ser valorizado e tal. E tinha, assim, de 200 respostas que tinha, 199 era falando para ele desistir da profissão, sabe? Não continua fazendo curso de farmácia, não. E eu vi assim, gente, como assim, sabe? Como assim não fazer o curso de farmácia? Para mim, é um dos cursos mais, né, mais
Não vou falar palavrão, porque senão o YouTube vai derrubar minha live. Mas para mim é um dos melhores que tem, sabe? Para mim é um dos melhores cursos que tem. Tanto pela quantidade que a gente tem diária para a gente trabalhar, quanto questão de conhecimento mesmo, sabe? O que rege hoje? Qual é a indústria hoje que mais vende no mundo? É a indústria de medicamento. Então, a gente tem um poder muito grande nas mãos por ser farmacêutico, né? Só que eu vi que muita gente não tinha isso, né? E eu sempre falei, gente, mas por que não tem? Mas por que eu chego num lugar para trabalhar e o dono fala que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Porque eu chego num lugar para trabalhar e o dono fala que vai me pagar só isso, eu preciso aceitar porque eu preciso de dinheiro. Não, então peraí. Então, não são as pessoas estão desvalorizando uma coisa que você já vem desvalorizando, certo? Então, quando eu comecei a conversar com os farmacêuticos sobre isso, foi que eu fui entender a necessidade de muito farmacêutico, entende? Porque tem muito farmacêutico hoje que tá no curso de farmácia, ou que é formado, inclusive, e que acha que só pode atuar em drogaria. Não é que acha que só pode, né? Assim, a pessoa tem noção, né? A pessoa sabe que a gente pode atuar em mais de 80 lugares, né? Porém, ela fala assim: não, mas com a educação que eu tive, eu só pego drogaria. Não, com o jeito que eu estudei, eu só pego drogaria. Não, na minha cidade não tem oportunidade de estudar de outra coisa. Então, a gente já meio que se limita, entendeu? Então, quando a gente se coloca nisso, a gente coloca esse empecilho, né, pra gente chegar para frente, a gente realmente não anda, a gente não sai do lugar, né? E aí eu fui conversando com as pessoas, com os farmacêuticos, e realmente tem coisas que a gente, que acho que todo farmacêutico passa, né? Todas as vezes que a gente pega uma receita e a receita está com a data vencida, mas o balconista quis vender do mesmo jeito. Toda vez que a gente pega um dono de farmácia vendendo um medicamento controlado e fala que a gente ajeitar a receita, né? Tem muita coisa que a gente pega que é realmente igual. Só que a diferença é justamente como que a gente age quando acontece esse tipo de coisa. Então, o que eu tô falando disso, né? Já aconteceu comigo inúmeras vezes esse tipo de coisa. E eu fui trabalhar em inúmeras farmácias. Ou seja, acontecia comigo esse tipo de coisa e eu falava, eu não sou obrigada a ficar aqui. Você tá doido? Eu estudei 5 anos para fazer farmácia e eu, assim, e não foi fácil, sabe? Tipo, eu sei que não é fácil a faculdade, mas, assim, a faculdade de farmácia, juntando com o que eu passei para fazer minha faculdade, mas eu não deixo passarem por cima de mim de jeito nenhum, sabe? Toda vez eu falava isso com o dono de farmácia, eu falava, olha, minha faculdade foi muito suada para eu chegar aqui e ter que ouvir desaforo, sabe? Não que eu seja superior, mas eu mereço mais respeito do que eu tenho hoje. Então, a parte de desvalorização do farmacêutico é mais nossa do que dos outros. Lógico que é consequência, né? O dono de farmácia que ele acha que, por exemplo, ele foi montar uma farmácia e o primeiro farmacêutico que ele pegou, ele falou assim, olha, fulano, eu tô abrindo agora, né, é meio difícil pagar o piso, vamos conversar de pagar metade do piso, depois eu vou aumentando, a pessoa aceita? Esse dono sabe que o farmacêutico vai aceitar, mesmo sendo proibido, entende? Então, a gente consegue mudar isso, a gente consegue mudar só com o nosso pensamento, sabe? E não adianta ficar com o pensamento de, eu vou ficar sem emprego se eu fizer isso, não vai. Não vai. E eu tô aqui justamente para mostrar para vocês as outras diversas formas que eu achei de trabalhar, né, como farmacêutico, sem precisar ficar passando por isso. Entende? Porque o que acontece? Meu primeiro emprego foi o único que eu engoli sapo, né? Porque foi meu primeiro emprego. Eu tinha acabado de fazer faculdade, eu formei cedo, eu entrei na faculdade com 16 anos. Então, eu era um ano adiantada na escola, né? Então, eu formei e entrei na faculdade. Então, eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu formei com 20. Eu entrei no primeiro emprego, eu não sabia nem falar, sabe? Eu morri de vergonha de falar, pra ter ideia. Então, eu engolia sapo mesmo. E era sapo, assim, de humilhação, sabe? Da pessoa achar, né? Eu tinha uma gerente na época, essa gerente, ela fazia altas coisas, né? Que não vem ao caso agora. Inclusive, a drogaria já fechou, né? Não sei por quê. E aí, eu trabalhei nessa drogaria e eu engolia muito sapo. Eu chegava em casa todos os dias chorando, né?
porque eu não queria trabalhar ali. Mas a minha mãe, né, ela é mais tradicional, minha família é muito tradicional. Então, minha mãe ficava assim, não, é assim mesmo. A gente tem que engolir uns sapos para a gente conseguir trabalhar, porque senão você não vai conseguir emprego nunca. E eu ficava com aquele negócio na cabeça. Eu falei, gente, não é possível que eu vou ter que engolir sapo em todo emprego que eu tiver. Sabe? Não é possível. Eu estudei demais para eu chegar onde está agora, sabe? Quando eu fiz a minha graduação, por que eu falo que minha graduação ela foi muito difícil? Quando eu fui fazer faculdade, eu morava no norte de Minas. Hoje eu moro na região metropolitana de Belo Horizonte, eu moro em Igarapé. Eu morava no norte de Minas antes. Quando eu fui fazer minha faculdade, a minha cidade não tem faculdade, até hoje, é uma cidadezinha muito pequena. Então, ela não tem faculdade. Então, eu fazia faculdade em Montes Claros. Quem é de Minas aí sabe que Montes Claros é tipo um polo, né? Assim, todo mundo vai estudar em Montes Claros. Então, eu saía da minha cidade. A minha cidade fica a 200 quilômetros de Montes Claros. E para chegar na minha cidade, tem que atravessar uma balsa. Eu saía da minha cidade 3 horas da tarde, né? Eu pegava a balsa 3 horas da tarde, ia para Montes Claros, chegava em Montes Claros em torno de 6 a 7 horas, fazia a aula da faculdade, saía da faculdade 10, 11 horas, que era a hora que a van passava lá, e chegava em casa 2 da manhã. Então, todos os dias, durante 4 anos e meio, eu fiz isso, todos os dias. Eu saía de casa 3 da tarde, chegava 3 da manhã. Então, isso para mim foi muito puxado, não só para mim, como para todos os meninos que fizeram faculdade comigo na época. E na época que eu estava fazendo a faculdade, eu tive minha filha mais velha, que é a Luísa. E eu tive que revezar entre trabalho e entre faculdade. Então, quando eu formei, para mim foi um alívio tão grande, porque eu tinha minha faculdade, né, e aquela coisa toda, que eu, no primeiro emprego, eu não aceitava esse tipo de coisa. Eu falei, gente, não é possível que eu passei tudo que eu passei para engolir sapo, né? Para ter que engolir sapo das pessoas. Eu acho que ninguém, nem quem não fez faculdade, não tem que engolir sapo. Então, quando eu saí dessa farmácia, inclusive eu saí porque eu meio que denunciei, né, as coisas que a pessoa fazia, que o gerente fazia, e o dono me mandou embora. Tudo bem. Depois disso, eu vim para Belo Horizonte. Falei, eu quero trabalhar numa grande rede. Eu achei que meu sonho fosse grande rede, né? E fui trabalhar numa grande rede aqui em Belo Horizonte. Quando eu cheguei nessa grande rede, eu fiquei 3 meses nessa grande rede, mas parecia que era 10 anos que eu estava lá. Eu trabalhava tanto, eu acordava 4 da manhã para conseguir chegar lá às 6 da manhã, né? Então, às 6 não, às 7 da manhã. Então, eu acordava às 4 da manhã para conseguir pegar ônibus, essas coisas, para chegar lá às 6 da manhã. Então, eu trabalhava muito. Eu saía 3 da tarde, já arrebentada, já cansadíssima. Mas eu falei assim, não, talvez isso seja mesmo meu sonho. Só que a gerente que estava lá, eu acho que eu sempre tive um problema com o gerente, né? A gerente que tinha lá, ela nem olhava na minha cara. Eu não sei se essa mulher tomou ranço de mim no dia que eu cheguei lá. Era uma pessoa extremamente grossa, ninguém gostava dela. Eu cheguei lá, eu tinha mais amizade com todo mundo do que ela tinha. Ninguém gostava dela de verdade, ninguém conversava com ela, era estritamente profissional. E eu era assim, um exemplo, né? Isso era praticamente todos os dias. Eu chegava na drogaria, meu horário era 2 horas, eu chegava tipo assim, 1h30. Aí eu chegava na drogaria e falava, boa noite, boa tarde, fulana. Aí ela falava assim, você já fez tal negócio? Você já mandou documento para de PC? Aí eu falava assim, mas são 1h30, né? Não é meu horário ainda não, eu tô chegando agora, acabei de chegar. Eu passava direto, sabe? Então, assim, era desse jeito, era terrível. E aí, quando eu entrei nessa faculdade, quando eu entrei nessa drogaria, eu fiquei meio pensativa com isso. Eu falei, gente, não é possível que todo mundo tem que engolir sapo, não é possível que todo gerente seja ruim, não é possível que todo gerente seja chato, sabe? Eu fiquei pensando nisso. E aí, com esse pensamento que eu tive, eu falei assim, eu vou procurar uma pós-graduação voltada para isso, né? Então, foi minha primeira meu primeiro curso depois da faculdade, foi a pós-graduação em gestão de pessoas. Eu fiz uma pós em gestão de pessoas, e eu estava começando essa pós, eu fiz 2 meses e meio dessa pós, a gerente me mandou embora. A gerente falou que eu não trabalhava direito, que eu só conversava. Tudo bem. Quando ela mandou embora, foi um baque tão grande, porque eu trabalhava bem e eu sempre soube me valorizar nesse ponto. Eu sempre soube colocar, eu gosto de trabalhar, então eu trabalho bem. Eu sempre coloquei isso, sabe? Quando a pessoa me chamava atenção, por exemplo, que eu estava no WhatsApp, eu acatava porque eu estava errada, certo? Só que eu sempre tive essa noção
de eu estava certa nesse ponto. Por que você brigou comigo sendo que eu estava certa? E aí, quando ela me mandou embora, foi um baque muito grande, porque para mim eu ia envelhecer naquele trem lá. Graças a Deus ela me mandou embora. E aí, quando ela me mandou embora, que eu fiquei muito triste, eu tava fazendo a pós-gestão de pessoas, eu morava com a minha tia falou que era assim mesmo, né? Minha tia sempre trabalhou em empresa grande, e ela falava, é assim mesmo, empresa grande não tá nem para você, e eu fiquei com aquele negócio na cabeça, falei, como assim, gente? Não existe isso, né? Não tem como acontecer isso. E aí eu peguei minha primeira drogaria de bairro. Só que quando eu peguei minha primeira drogaria de bairro, eu já estava com quase um ano de gestão de pessoas, fazendo a pós-gestão de pessoas. Então, eu já peguei a drogaria diferente. E por ser uma drogaria de bairro, eu já entrei nela de uma forma diferente. Porque o aconchego é outro. Gente, eu sou apaixonada por drogaria de bairro, sinceramente. Eu ouvi esses dias de um investidor falando assim, você vai acabar, seus últimos dias vai ser uma drogaria, você precisa ter sua drogaria. De tanto que eu amo drogaria de bairro. E aí, eu peguei e trabalhei nessa drogaria. E depois disso, cada drogaria que eu entrava, e eu via deficiência em alguma coisa, eu estudava aquela coisa. Então, por isso que eu falo com vocês que a parte da desvalorização vem mais da gente do que de qualquer outra pessoa. Não teve uma drogaria de bairro que eu trabalhei que o dono virou para mim e falou assim, tá bom, eu te pago o piso. Não, ninguém. Toda drogaria de bairro que eu trabalhei, o dono virou para mim e falou assim, olha, Luciana, a gente, né, aqui tá meio apertado, que você acha de a gente pagar 50% do piso, mais ajuda de custo de gasolina, sei lá, alguma coisa assim. Sempre que eu entrava na drogaria era desse jeito. Só que eu conversava com o dono o seguinte, falava, olha, tudo bem, eu aceito, a gente fica aí 3 meses, né, com esse salário, só que você vai analisar a minha produtividade, e eu sei o quanto que eu produzo, você vai analisar o quanto a minha produtividade, e nós vamos aumentar esse salário daqui a uns meses. Todo mundo ria, todo dono ria, né? Do tipo assim, tá bom, tá, parece que eu vou aumentar seu salário. E eu sempre trabalhei em drogaria, que eu começava com um salário e terminava com um salário maior. Sempre. Eu sempre trabalhei em drogaria desse jeito, dessa forma. Por quê? Porque eu sempre pegava aquele pontinho da drogaria, sabe? Eu sempre tive muita facilidade em aprender as coisas. Então, hoje eu estudo uma coisa nova, eu capto isso muito rápido. Então, é outra coisa também que eu descobri com o tempo, né? Logicamente, naquela época eu não sabia, mas eu falava assim, não, então, já que essa farmácia aqui está com uma deficiência de marketing, eu vou dar uma lida de marketing. Já que essa aqui está com deficiência em gestão de pessoas, né, em liderança, o gerente é ruim, eu dava uma lida em gestão de pessoas. Então, quando eu chegava nas drogarias, eu chegava com uma bagagem já de estudo, né, que eu tive de uma drogaria, e já colocava nessa. Então, eu acoplava na drogaria. Eu sempre melhorava as drogarias que eu trabalhava. Por que eu saía das drogarias? Não por desvalorização, mas porque eu nunca aceitei coisa errada. Então, assim, Luciana, não tem como não vender antibiótico sem receita. Tem sim. Tem sim. Porque quando a pessoa fala isso, vende antibiótico sem receita, ela vende antibiótico para uma dorzinha de garganta. Ela vende antibiótico para uma gripe. Então, tem sim. Trabalhar na forma correta, tem sim. Só que aí eu não aceitava isso. Né? Eu não aceitava esse tipo de coisa. O dono falava assim, não, isso aqui é porque ela já é aqui do bairro, então a gente vende para ela, depois ela vem aqui e traz a receita. Eu falava, não, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu não aceito que vai vender, depois a pessoa traz a receita, eu fico perdida nas minhas receitas, meu SNPC fica errado, eu odeio conferir armário, e o armário tá errado, sabe? E aí eu sei que todo farmacêutico é assim. Eu sei que todo farmacêutico odeia conferir armário e o armário tá errado. Eu amo conferir armário, gente. Eu amo fazer as coisas de armário. Mas eu odiava conferir e tá errado, sabe? Tá faltando. Aí eu tinha que sair atrás da pessoa. Eu tinha que falar, fulano, você que vendeu tal coisa? Fulano, você que vendeu... Quando era muita caixa, então, idantal, fenitoína, né? Que era muita caixa, amoxicilina, cloronato, então era confusão. E o pessoal vendia sem receita. Sabe? Vendi uns negócios, depois a fulana traz a receita. Aí isso eu nunca deixei. Então, esse foi o único motivo que me tirava de todas as drogarias que eu trabalhei. E eu sempre trabalhei em drogaria de bairro. Então, o que vocês já podem tirar disso aí, né? Primeira coisa que vocês podem tirar disso aí. Toda vez que vocês entrarem num local de trabalho, deixe avisado que você vai produzir, tá? Deixe avisado que você vai produzir mais do que ele acha que você vai produzir. E deixe claro
que você vai tratar um ponto forte da farmácia. Ah, Luciana, mas eu sou farmacêutico, eu não tenho obrigação de mexer com marketing. Gente, não tem obrigação mesmo, não. Você não tem obrigação de fazer mais nada. Só que se você quer ter reconhecimento profissional, você quer ter autoridade, você quer ser um bom profissional, você tem que ser um bom bril. Você tem que ser mil e uma utilidades. Por que isso? Todo mundo que trabalha em drogaria de bairro sabe como que é trabalhar em drogaria de bairro. Sabe? Tipo assim, quem não tem a noção de que olhou para o chão, tem uma sujeira no chão, e todo mundo está ocupado, qual que é a dificuldade de você, farmacêutico, pegar um pano de chão e limpar? Sabe? Quando eu vejo farmacêutico falando isso, eu não sou auxiliar de serviços gerais. Ninguém tá falando isso, não. Ninguém tá falando para você virar auxiliar de serviços gerais, não. Eu tô falando para você ter noção das coisas, sabe? Você está na sua casa, é você e o seu parceiro, ou a sua parceira. Aí você tá sentado no sofá e você viu que tem uma sujeira ali. Vai ficar você esperando um lado e a sua parceira esperando do outro lado, ou seu parceiro esperando do lado, sabe? Não vai, pega o negócio e limpa, acaba com aquele negócio e resolve de uma vez. Eu não aguento ver bagunça em drogaria. Eu entro nas drogarias hoje arrumando coisa de prateleira, sabe? Eu não consigo ver. Então, quando eu fazia esse tipo de coisa, toda farmácia que eu entrei, eu saí com um salário maior. Porque chegava a um certo ponto, a última que eu trabalhei, inclusive, que foi antes da minha, porque eu tive uma drogaria também, né? Antes da minha, a última que eu trabalhei, deu 4 meses, eu estava recebendo piso. Eu comecei recebendo um salário, né? Um salário específico, não é salário mínimo, não, tá, gente? Um salário específico, se não me engano, era 70% do piso, a gente tinha combinado. A gente combinou isso. E aí, já no primeiro mês, eu já fiz mudança na loja, eu mudei layout, porque quando eu assumi a última farmácia, eu já tinha uma especialização em implementação, que depois eu vou contar para vocês também. Então, quando eu entrei na farmácia, eu bati o olho e falei, gente, falta coisa aqui, falta um negócio aqui. Sabe quando você entra na farmácia e fala assim, bum, que farmácia boa? Pois é, falta isso na farmácia. Então, eu entrava na farmácia e falava, gente, tem um trem faltando aqui. Aí eu virei pro dono e falei assim, eu posso fazer isso? Ele falava, pode fazer, pode pegar e fazer. Então, não precisa pedir para gerente, né? Então, o próprio dono já colocava isso em mim, né? O próprio dono já falava comigo assim, pode fazer. A ideia que você tiver, pode fazer. Não me gerando custo, né? Então, assim, uma mudança de layout, sabe? Uma campanha de diabetes, por exemplo, faz uma campanha de diabetes, faz um cálculozinho só para não dar prejuízo, né? Faz um cálculozinho para você fazer a aferição de glicose, faz um negócio, uma campanha de hipertensão. Tudo isso, por exemplo, eu aprendi, né? Eu hoje faço tudo isso se precisar. Estou aqui, eu não trabalho com drogaria hoje. Eu não trabalho em drogaria, porque se eu for trabalhar em drogaria hoje, é no mínimo 7 mil para eu trabalhar. Então, eu não trabalho em drogaria hoje. Bom, e por que isso tudo, né? Eu estou falando isso tudo aqui hoje para vocês, justamente para que vocês consigam tirar ideias, tá? Vocês conseguem tirar dicas, tirar ideias de como que vocês podem alavancar isso, tá? Como que vocês podem sair do lugar mesmo e se transformar em outras pessoas, porque a parte de tanto reconhecimento profissional quanto a estabilidade financeira, como farmacêutico, como autoridade, ela não tem como você não fazer isso se não tiver valorização, certo? Quando é reconhecimento profissional, por exemplo, você não consegue ter reconhecimento profissional se as pessoas de fora não te valorizam, certo? Porque reconhecimento profissional seu você tem, ótimo, eu sei que eu sou um ótimo profissional, mas se não vier do outro, se não vier de quem eu trabalho, para mim não adianta muita coisa. Estabilidade financeira, eu tenho porque eu valorizei o que eu ganho. Eu valorizei o que eu queria ganhar. Eu falei, eu quero ganhar isso e eu vou ganhar isso. Então, eu coloquei essa valorização no meu dinheiro, né, como uma forma de falar assim, não, eu quero ganhar isso, eu vou correr atrás para ganhar isso, tá? E a autoridade farmacêutica é a mesma coisa, tá? Eu vim falar com vocês essa semana, né, coisas que eu acho que 90% de vocês não sabem. Coisas que eu fui pesquisando, eu fui descobrindo, eu fui caindo em coisas ali que muita gente que não sabe. Quando eu falo isso, tem muita gente que ou me chama de doida, ou então fala assim, nossa, eu não sabia, agora eu vou procurar saber, né? Algumas pessoas no formulário falaram comigo assim, meu sonho é prescrever
como é que fala? É ter mais habilidade clínica, habilidade em prescrição farmacêutica, mas eu não tenho condições de fazer uma pós, né, para ser farmacêutico clínico. Respondem para mim aí no chat enquanto eu tomo água. Respondam para mim no chat. Quem de vocês já sabia que para ser farmacêutico clínico não precisa fazer pós? Não precisa fazer pós. Quem de vocês já sabia disso? Responde para mim no chat. Toma uma água. Travou? Eu já voltou. Ah, tá. Travou já. Pois é. Cláudia, Erlane, Elaine, Jefferson. Pois é. Não precisa fazer pós. E eu descobri isso há pouquíssimo tempo atrás. Eu sou farmacêutica clínica. Hoje eu falo que eu sou farmacêutica clínica, né? Eu tenho um consultório. Inclusive, eu hoje tô meio desconcentrada aqui, tô colando, porque hoje eu perdi a minha amiga lá da recepção, né? Ela faleceu hoje de Covid. E eu tenho um consultório e eu achei que eu não precisava, eu achei que eu precisava fazer a pós, né? Eu achei que eu precisava fazer pós, que eu precisava ter anos de experiência. E aí eu mandei uma pergunta para o CRF, até em relação ao curso que eu dou. Eu tenho um curso que chama Fraternidade Farmacêutica, que é um curso que eu coloco tudo lá dentro, né? Lá tem tudo lá dentro. Tudo que eu faço hoje, tudo que eu trabalho hoje, né? Todos os tópicos, eu vou enumerar para vocês as coisas que eu faço, tá, gente? Todas as coisas que eu trabalho hoje, eu coloco dentro da fraternidade. E aí, eu fui mandar uma mensagem para o CRF para perguntar para eles, né, se lá dentro do meu curso tem a parte de suplementação. Eu trabalho com suplementação em saúde preventiva. Então, assim, eu tenho pacientes que não têm diabetes mais, paciente que não tem hipertensão mais, eu tenho idosos que não tem uma dor, não tem uma doença, eu tenho idosa que tem fibromialgia, que não tem dor. Eu trabalho com suplementação nesse ponto, né? Então, eu perguntei para o CRF, eu falei com o CRF, que dentro do meu curso tinha a formação completa em suplementação, fora todos os outros cursos que tem lá. Então, lá eu ensino gestão de drogaria, eu ensino gestão de pessoas, eu ensino marketing, eu ensino atenção farmacêutica, prescrição farmacêutica, atendimento, consultório farmacêutico, eu ensino tudo lá dentro. Tudo que eu vou aprender, eu vou colocando lá para os meus alunos. E aí eu mandei uma mensagem para o CRF para conversar com eles e perguntar para eles assim, olha, eu faço uma formação completa em suplementação, tem 5 anos que eu estudo ininterruptamente artigos científicos falando sobre suplementação. E eu queria saber se o meu curso, eu posso colocar que a pessoa é um especialista em suplementação. Né? Eu sei que especialista é quem faz pós, mas meu curso tem, sei lá, 200 aulas. Então, quem sabe, né? E aí eu perguntei assim, inclusive eu trabalho com consultório. Eu tenho um consultório há 3 anos e eu faço prescrições de suplementação. E eu queria saber qual a quantidade mínima de horas que a gente precisa de um curso de prescrição para a gente se tornar farmacêutico clínico. Aí o CRF mandou mensagem falando assim: você não precisa fazer pós para ser farmacêutico clínico. O farmacêutico clínico, ele é aquele que tem habilidade clínica. É aquele que adquire habilidade clínica, é aquela pessoa aquele farmacêutico que consegue fazer uma anamnese, fazer uma semiologia, fazer uma prescrição bem feita, fazer um plano terapêutico, né, acompanhar essa pessoa, fazer um acompanhamento farmacoterapêutico. Então, aí eu falei assim, olha, como assim? Não precisa ter pós para ser farmacêutico clínico, né? E aí ele falou, não, o curso de farmácia clínica, né, como é que fala? A pós-graduação em farmácia clínica, em farmacologia clínica, né, essas partes todas aí, é só para você ter um certificado. Então, assim, se você vai fazer um concurso público, funciona como horas, sabe? Assim, esse o resumo, né? Então, a pós é para você ter um certificado, uma certa quantidade de horas. Não é para você se tornar farmacêutico clínico. Entende? Então, eu acho que eu tentei explicar de uma maneira resumida, mas acho que vocês entenderam, né? Então, assim,
Quando a gente faz uma pós, a pós ela é mais para te dar um nome do que para você ser aquilo. Diferente, por exemplo, no caso da farmácia estética. Eu tenho pós-farmácia estética também. Na pós-farmácia estética, eu me habilito a aplicar botox, a aplicar preenchimento, certo? Coisas que são avançadas. Então, na pós-estética é diferente. Mas na pós-clínica, não. A pós-clínica basta uma certa experiência, entendeu? Então, quando eu descobri isso, eu falei, gente, então, meus alunos são praticamente farmacêuticos clínicos, né? Se eles fizerem se eles tiverem essa habilidade de desenvolver uma anamnese, porque lá eu ensino tudo. Eu tenho até um modelinho de prescrição. Falou, você quer prescrever, você não sabe como é que você usa, como é que você faz um receituário? Faz esse daí, pega esse daí e usa. Então, você não precisa da pós. Deixa eu ver aqui umas dúvidas, aqui que subiu bastante dúvida. A pessoa falando que não sabia. Israel, eu também sou generalista, só que tem coisas que a gente não pode fazer sem pós, no caso da estética, por exemplo, entendeu? Agora, a parte clínica da Abrafarma é sensacional. Inclusive, eu uso muito baseado nas coisas da Abrafarma. A Abrafarma é muito boa. Cadê? A Cristiane, quero ser farmacêutica clínica também. Laboratoriais voltado para nutrição, que me abriu a mente. Pois é, Cris. A minha parte de nutrição, eu faço mestrado em nutrição, tá? Eu vou explicar para vocês direitinho na sexta-feira, que eu vou falar sobre suplementação, porque senão fica muito assunto, ó. Tem 30 minutos que eu tô falando aqui já, eu não falei nem metade que eu tive que falar. Então, eu vou falar na sexta-feira, eu vou focar nessa parte de suplementação, tá? E como que isso pode deixar você ser um farmacêutico, assim, com um P diferencial, sabe? Você tem a parte de suplementação, a parte da farmácia com nutrição, é um negócio muito doido que transformou minha mente, minha carreira, a minha profissão no geral, assim. Mas eu vou explicar direitinho isso na aula de sexta-feira. Lenita, obrigada, viu? Ela estava sofrendo já estava entubada há muito tempo. Vânia, então, pode ser pelo fato de ser uma certificação, entende? É igual a parte é igual para você ser professora de faculdade, por exemplo, entendeu? Não adianta você ser você saber tudo sobre farmácia clínica, que você não vai conseguir dar aula na faculdade se você não tiver um mestrado, por exemplo, porque a exigência é ter um mestrado, entendeu? Então, às vezes é só por uma certificação mesmo. Depende muito do hospital, né? Normalmente o hospital oncológico, você precisa ter uma pós que é justamente para te dar essa carga, né? A gente não tem tanta oncologia na faculdade, então, logicamente, o conhecimento é muito grande quando você faz uma pós, mas na parte de, como é que fala? A parte de conhecimento, na parte de farmácia clínica, essas coisas, tem isso também. A parte de farmácia clínica para hospital é diferente, tá? Eu tô falando aqui farmácia clínica, mas é mais uma farmácia clínica para prescrição mesmo, para você trabalhar com consultório, fazer atendimento em drogaria, um atendimento mais personalizado, atendimento mais otimizado, entendeu? Pode ser que para o hospital também seja algo diferente, né? Sim, Elane, você pode se intitular farmacêutica clínica se você tiver habilidades clínicas. Então, por exemplo, uma vigilância pode chegar, vigilância não, o CRF, né? Pode chegar para visitar o seu consultório ou para visitar a sua drogaria, por exemplo, e te fazer algumas perguntas, assim, entendeu? O que você domina, sei lá, te fazer um teste, entendeu? Tipo, você tem que ter certeza que você tem habilidade clínica. Né? Eu falo muito isso com os meus alunos da fraternidade, que uma das principais coisas que tem que fazer é pegar conhecimento de verdade, sabe? Não é só falar, eu fiz um curso de não sei o quê. Não, você tem que pegar o que eu ensino lá, né? Eu faço lives com os meninos. Então, o que é que tá faltando para você pegar isso e guardar de verdade, sabe? Porque senão você acaba... qualquer cursinho que você fizer aí, você pode falar que você pode se intitular, entendeu? Então, tenha certeza que você tem essa habilidade, até para não quebrar isso, né? Eu falo muito isso para eles também. A parte estética, por exemplo, vocês podem perceber que a gente vive numa
imensa luta com médicos, né? Quando não tinha estética para outros profissionais a não ser médicos, a medicina não reconhecia a medicina estética. Hoje, que os outros profissionais podem fazer também, farmacêutico, biomédico, dentista, né? Eles estão querendo pegar tudo para eles de novo. Então, acaba que arruma uma briga muito grande, porque tem muita gente que forma nessa área e acaba que é muita gente que não tem nem experiência e faz procedimentos absurdos, entendeu? Faz um botox absurdo, um preenchimento absurdo, e eles conseguem usar isso contra nós. Então, como ainda não tem essa especificação, eu falo para eles assim, olha, não se intitule farmacêutico clínico se você não tiver certeza do que você quer, tá? Se você tiver certeza do que você é, do que você tem de habilidade, viu? Porque é muito sério isso, né? Então, pega a nossa profissão toda, praticamente, porque já é difícil para a gente prescrever, a gente já não prescreve tanta coisa, né? E aí, em relação a medicamentos. Mas você pode sim se intitular farmacêutica clínica. Lu, então, eu trabalho com um consultório, tá? Eu trabalho com um consultório farmacêutico, eu tenho um consultório farmacêutico dentro de uma clínica. Eu faço consultoria, então a pessoa. Eu exerço farmácia clínica muito pouco, agora, né? Muito pouco. Hoje, a minha 90% do que eu prescrevo hoje é suplemento, não é medicamento mais, porque meus pacientes não precisam de medicamentos mais. Então, você consegue atuar com a farmácia clínica, assim, em consultório, na drogaria, com atendimento, né, na drogaria. Você pode abrir um consultório dentro da drogaria, inclusive, montar um consultório dentro da drogaria, que já é uma das coisas que mais vai explodir nos próximos anos, é consultório farmacêutico, tanto dentro de drogaria quanto fora, tá? Então, você pode atuar em diversas áreas aí. Você pode ter uma clínica de estética que você pode atuar, né? Se for uma clínica mesmo, né, que tem um médico como responsável técnico, ou você como responsável técnica, você pode também prescrever, tá? Deixa eu ver mais. Farmácia clínica na farmácia de manipulação? Como assim, Ana? Você pode exercer? Acredito eu que posso sim. O único problema é porque na manipulação você precisa ter muito conhecimento, né? Além do que a gente já tem, você precisa ter muito mais conhecimento. Eu, por exemplo, eu só prescrevo coisas manipuladas. Eu não prescrevo nada que já vem pronto, porque não funciona, inclusive. Vocês vão ver isso sexta-feira. Mas eu não prescrevo nada que não seja manipulado. Então, para eu saber isso, eu tive que fazer vários cursinhos aí para entender essa parte da manipulação, do que eu posso usar, das formas farmacêuticas, quando que eu coloco um chocolate, quando que eu coloco um gel, quando que eu coloco um... Entendeu? Então, varia aí, depende de onde que você vai atuar. E depende também, gente, do estado, tá? Eu não lembro se foi uma aluna minha do Rio que falou, não sei se foi Rio ou foi São Paulo agora, que ela não pode atuar como farmacêutica clínica, segundo o CRF de lá. Eu não sei qual estado que é. Não pode atuar porque precisa ter essa formação. Precisa ter pelo menos tantas horas de estudo para ser uma farmacêutica clínica, entendeu? Opa, pulou aqui. Algumas dicas de farmácia municipal, alto custo, assistência e tudo mais. Farmácia municipal é a farmácia de Minas? No caso, em Minas? É a farmácia da prefeitura, né? Acho que é isso. Farmácia da prefeitura. Alto custo, assistência. Olha, é complicado, viu? É difícil. Eu sou muito assim, gente. A parte clínica, eu sou muito de... eu não indico medicamento para tudo, entendeu? Então, como eu adquiri uma autoridade muito grande na drogaria que eu trabalhei, quando eu conversava com o paciente, eu conversava com o cliente, e aí ele falava assim, porque eu dei um mau jeito na coluna. Eu conseguia muito mais clientela, né, quando eu dava soluções não farmacológicas do que farmacológicas. Porque depois a pessoa voltava e falava assim, nossa, melhorou, muito obrigada, né? Então, quando você está num lugar que as coisas são de alto custo, a primeira coisa que você tem que mostrar para a pessoa é que você não está querendo vender nada.
né? Eu não sei se essa farmácia municipal o pessoal compra, eu não entendi direito. É porque aqui em Minas a gente chama de farmácia de Minas, né? Mas a farmácia de Minas é aquela farmácia que o pessoal pega o medicamento, né? Não sei se é assim também. A parte de assistência seria justamente isso, sabe? É justamente você prescrever coisas não farmacológicas, tá? Então, a pessoa vai levar um paracetamol para dor na coluna, um exemplo. E aí você prescreve para ela uma bolsa de água quente, de tantas em tantas horas, e faz uma prescrição, tá? Não é só falar, coloca uma bolsa de água quente. Não, faz uma prescrição. Tem um receituáriozinho e coloca lá, bolsa quente de tantas em tantas horas, tantas vezes por dia, sei lá, alguma coisa assim. Intercalando, por exemplo, eu fiz muito, né, na minha vida, eu jogava vôlei, então eu machucava muito o tornozelo. Então, quando a pessoa tem uma contorção, por exemplo, ele acha que tem que ser sempre uma coisa, ou coloca gelo ou coloca água morna, certo? E eu sempre dou essa dica, todo mundo fica muito bobo com isso, né? Meu pai que me ensinou isso quando eu machuquei meu pé uma vez, e eu ensino isso para as pessoas e acontece muito o pessoal voltar e me agradecer, que é intercalar a água quente com a água gelada. Então, eu esquentava uma água assim, lógico, a um ponto que não queima a pele, né, gente? Mas uma água morna, bem morna mesmo, assim, bem quase para quente, mas que não queime. E um balde cheio de gelo, água com gelo. E aí, isso é sempre uma indicação que eu dou quando a pessoa desloca um ombro, quando a pessoa vira um braço, quando a pessoa vira uma perna, rompe um tendão, sabe? Quando tem alguma coisa assim, eu sempre indico fazer isso. E aí a pessoa alivia muito rápido. Por quê? O gelo, ele é bom para quando a pessoa machuca, imediatamente quando ela machuca? Sim, porque vai ajudar a aliviar, diminui, como é que fala? Circulação sanguínea naquele local, então acaba aliviando isso. E a água morna, ela é boa para depois. Só que quando você faz essa intercalada de temperatura, a pessoa, eu não sei se por que melhora mais rápido, eu acho que é justamente pelo fato de você conseguir usar a água morna mais tempo. Mas é uma coisa que resolve muito. Então, a parte de assistência não é só você virar a pessoa e falar assim, pois é, seu Zé, toma remédio direitinho. Não é só isso, entendeu? Não é você só fazer isso. É você colocar coisas que a pessoa nem imaginava que podia fazer. Só que não é só falar também, não. Tem que escrever, entendeu? Então coloca lá, seu Zé, compressa de água fria com água morna. Vai colocando, entendeu? Vai colocando lá o que você quer, o que você quer que ele faça. Escreva, faça uma prescrição que ele vai pregar na geladeira, entendeu? Faz isso. Então, a parte de assistência que eu posso indicar nesse caso é isso. Eu acho que vai ser isso mesmo, né, a farmácia. Mas a assistência é uma das coisas que mais faz a gente vender quando a gente trabalha na drogaria, e o que mais a gente faz vender serviço também, tá? Então, se você está pensando em colocar atendimento na farmácia cobrado, que eu acho que tem que ter, inclusive, faça assim, da melhor forma possível. Sim, a gente pode e deve exercer farmácia clínica na drogaria, tá, Lu? Por quê? Dentro da drogaria, a pessoa, ela chega com o intuito de comprar um remédio. Hoje, drogaria, por mais que seja um estabelecimento de saúde, é uma coisa que a gente virou uma coisa, um comércio, entende? É balconista querendo vender demais, é gerente querendo bater meta, virou uma coisa absurda. Então, nós, como farmacêuticos, nós temos que pegar assistência de todas as coisas. Uma coisa que eu sempre fiz, né? Sempre fiz, não, nos últimos anos que eu trabalhei em drogaria, mas que depois que eu comecei a fazer, eu nunca mais parei de fazer, que foi a prescrição farmacêutica, tá? Mas como que faz uma prescrição farmacêutica, né? Isso, eu vou explicar direitinho nos próximos dias, mas basicamente, eu fazia prescrição até de paracetamol que a pessoa comprava. Ai, Luciana, não precisa fazer, porque a pessoa já sabe como é que toma. Tá, mas você já parou para falar com esse paciente que paracetamol pode matar ele de hepatite? Você nunca falou isso com ele? Eu aposto que não. Então, quando você vira uma pessoa e fala com ela assim, então tá, seu Zé, deixa eu só colocar aqui pro senhor como é que o senhor vai tomar. Aí ele fala assim, minha filha, não, eu já sei como é que tomei isso. Eu falei, não, mas o senhor sabe que se tomar tantos por tantos dias, o senhor pode desenvolver hepatite e ser internado, até perder o fígado, sabe? Tem que falar assim com o paciente. Por que tem que falar assim? Porque é isso. O medicamento, ele é isso, entendeu? Quando você prescreve um medicamento para alguém, quando você entrega um medicamento para alguém, você está dando uma toxina para aquela pessoa, né? A gente sabe que é uma droga, então a gente está dando uma toxina para aquela pessoa. Então, amenize isso o máximo que você puder.
Todo mundo fala que nós somos meros entregadores de caixinha. Não seja um mero entregador de caixinha, sabe? Por que não? Porque você não é. Você é especialista em medicamento. Não existe outra profissão que estuda mais medicamento do que você. Nós somos as pessoas que produzimos os medicamentos. Então, assim, não deixe isso ser só uma entrega de caixinha, sabe? Para de ser um farmacêutico só entregador de caixinha. Então, seja um farmacêutico diferente. Comece amanhã, quando você chegar na drogaria. Você já vai ser um farmacêutico diferente. Vira pro balconista e fala assim, ó, toda pessoa que for vir comprar medicamento, que precisar de uma indicação, você me passa, porque eu preciso falar, eu preciso exercer minha farmácia clínica, eu preciso exercer o que eu aprendi na faculdade. Uma coisa assim, sabe? Não precisa ser o que você aprendeu na faculdade. Às vezes tem gente que nem lembra que aprendeu na faculdade, né? Só que assim, mostre pro balconista que você tem segurança no que você faz, que você tem segurança no que você fala, que você sabe o que está falando, entendeu? Então, você deve exercer farmácia clínica na drogaria. Eu sempre exerci farmácia clínica cobrando, né? Na verdade, assim, não é cobrando, tipo, todo mundo que chega lá para comprar remédio, eu cobro isso daí. Mas toda vez que tinha uma venda, né, de uma coisa assim, eu preciso de um medicamento que melhore tal coisa. Eu sempre conversava com a pessoa, guiando essa pessoa para uma consulta comigo, tá? Então, eu ia conversando com essa pessoa, ia perguntando para ela algumas coisas, eu sempre guiava ela para uma consulta. Porque na consulta a gente resolve, a gente traça um plano terapêutico, a gente faz uma coisa estupenda para essa pessoa que nunca mais ela vai esquecer. Então, qual que é a importância da farmácia clínica na drogaria em relação a essa prescrição que eu faço, por exemplo? Luciana, eu vou prescrever um paracetamol? Vai. Quando a pessoa for comprar um paracetamol, você vai pegar uma folhinha, dessas folhinhas assim, cortadinhas assim, ó, tá vendo que essa aqui é um A5? Eu peguei uma Chamex, cortei no meio. Então, pega uma folhinha dessa, pega o carimbo da drogaria, bate o carimbo aqui em cima. Eu sempre trabalhei em drogaria, o carimbo era grande, né? Então, pega o carimbo da drogaria fulano de tal, endereço tal, CNPJ tal, paraná, telefone tal. Bate o carimbo aqui em cima. Tem um carimbo seu. Se você não tiver carimbo, não tem problema. Você assina primeiro, depois você faz o carimbo. E escreve aqui, fulano de tal, paracetamol de tantas horas por tantos dias. Beleza? É essa que vocês vão fazer. E anote e assina coloque sua assinatura e o seu telefone. Por quê? A pessoa, quando ela estiver do nada lá, pensando em uma coisa, ela vai olhar a receita e falar assim, nossa, é mesmo. Fulano de tal, ao invés de só me dar um paracetamol, ele escreveu isso aqui para mim. Entendeu? Essa pessoa vai voltar, essa pessoa vai ser bem instruída, ela não vai sair tomando medicamento à toa, entendeu? Então, faça assim as prescrições, exerça a farmácia clínica de verdade, converse com o farmacêutico. A farmácia clínica, gente, ela é muito complexa, né? Falar farmácia clínica é muita coisa. Mas, resumindo, faça a atenção farmacêutica. Para resumir, a atenção farmacêutica, para mim, é como se fosse uma evolução da farmácia clínica, mas ela está dentro da farmácia clínica. Então, exerçam de verdade a atenção farmacêutica, tá? Pois é, Israel, isso é uma coisa que vai crescer tanto, gente, que vocês não têm noção. Farmacêutico que não tiver conhecimento, habilidade para trabalhar com consultório farmacêutico, vai ficar sem trabalhar, vai ficar sem emprego, tá? Porque todas as redes agora já estão com consultório farmacêutico. As redes que não estão com consultório farmacêutico vão implantar consultório farmacêutico. E as próprias drogarias, elas já estão com esse pensamento de colocar consultório. Pra vocês terem ideia, uma outra coisa que eu trabalho, né, além de ter meu consultório, além de trabalhar com estética, uma outra coisa que eu trabalho é com projetos para marketing de drogaria, mentoria para drogaria. E consultório é absurdo, assim, de aumento de faturamento. A gente acha que vai colocar um consultório e cobrar R$50 uma consulta, as pessoas não vão? Vai, e é muita gente, vai muita gente. Porque a pessoa pensa o seguinte, entre pagar R$50 aqui, e aí depende da consulta, logicamente, mas as consultas comigo sempre foram muito complexas. Então, a pessoa saía com a teste de glicose, a pressão aferida, o oxímetro, né, a oxigenação do sangue, e tinha os testes rápidos. Então, a pessoa fazia risco cardíaco, que é troponina, a pessoa fazia colesterol, a pessoa fazia os testes de gripe, então, zika, chikungunya, esses trem, gripe não, né, gente, esses bichos aí, ter esses testes rápidos. Então, agora, por exemplo, se eu estivesse trabalhando em drogaria com um consultório, ia ter teste de Covid na hora que tivesse saído a primeira vez. Então, assim, quem não tem
quem não tem essa formação para consultório, eu coloco muito lá na fraternidade o seguinte: diferencial é o que falta para a gente, entendeu? É o que falta você ter essa habilidade de virar e falar assim, não, eu tenho isso aí. Se o dono falar assim, tô pensando em montar um consultório, você fala assim, pode montar que eu tomo conta, sabe? O que falta é isso. Falta isso em farmacêutico. Então, estude muito em relação ao consultório farmacêutico, em relação à consulta farmacêutica, atenção farmacêutica, atendimento, tudo isso, tá? Para vocês não ficarem para trás, viu? Alda, é o seguinte, eu sempre falo uma coisa que depois a gente entende isso com o tempo. Parece que é uma coisa errada, mas a gente entende isso com o tempo. Indicar medicamento, não é prescrever, indicar medicamento, até vizinho indica, certo? E nós, como farmacêuticos, nós estamos na drogaria para evitar que as pessoas comprem medicamento a rodo, né? Para evitar que as pessoas tomem medicamento da forma errada. Nós estamos na drogaria para isso. A gente não está ali para enviar documento para CNPq. Qualquer pessoa pode fazer isso, certo? A gente está ali para evitar que as pessoas tomem medicamento da forma errada. É para evitar os problemas relacionados a medicamentos, PRMs. Então, prescrever, a gente só pode prescrever MIP, tá? Prescrever, sim. Ou seja, chega uma pessoa lá e ela pergunta, o que eu posso tomar para dor na coluna? Um exemplo. Naproxeno é uma que eu sempre indiquei, né? Naproxeno é ótimo e é um MIP. Então, você pode indicar o MIP, certo? Só que indicar, como todo vizinho indica, né? Qualquer vizinho indica, qualquer tio indica, qualquer pessoa indica, você pode indicar todos. Entende? Logicamente, né? Os controlados não, porque para chegar nessa parte de controlado, você precisa pelo menos um exame, né? Para chegar nisso aí. E, logicamente, os de pressão, os de glicose, né? Você precisa ter uma indicação para isso, você precisa ter um diagnóstico para você prescrever isso. Mas, por exemplo, analgésicos, anti-inflamatórios, que não são MIPs, você pode indicar. Porque isso acontece. Se você não indicar, ele não vai comprar de qualquer jeito, então pronto, então indica, pelo menos da forma correta. Então, prescrever, a gente só pode prescrever MIP. Agora, indicar, a gente pode indicar todos, tá? Gente, ó, deixa eu continuar o resto aqui, porque senão eu fico até amanhã lendo comentário. Então, vamos lá. A gente tá falando sobre essa parte de prescrição e essas coisas assim. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Quando eu fiz a pergunta nos formulários, muita gente falou assim, meu sonho é ter estabilidade financeira usando a farmácia. Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou usar como exemplo o que eu coloquei para vocês aqui, o que eu falo com meus alunos na fraternidade. Inclusive, embaixo aqui do YouTube, na descrição lá do YouTube, tem lá o link do grupo VIP para fraternidade, tá? Não está com inscrição aberta ainda, mas quem quiser fazer parte da fraternidade, onde tem todos os cursos que vocês precisam na vida, tá lá dentro. Inclusive, um novo, que eu vou falar com vocês aqui, uma coisinha. Eu vou explicar para vocês aqui, tanto a minha formação, quanto o que eu trabalho, o que eu faço, para vocês entenderem como é que eu trabalho, tá? Então, embaixo aqui, na descrição, tem aí o grupo VIP. Eu vou abrir a inscrição da fraternidade na semana que vem, tá? A fraternidade são aulas gravadas e aulas ao vivo. Eu faço mentoria com cada aluno, eu respondo um por um, eu ajudo, né? Então, se for uma pessoa, por exemplo, está abrindo a drogaria, o que você me auxilia em marketing? Eu sento com a pessoa e falo o que eu auxilio, eu auxilio a pessoa em relação a marketing. Eu quero ser promovido a gerente, eu sento com a pessoa e falo, então você vai fazer isso, isso e isso. Eu quero atender melhor, a gente senta e você faz isso, isso e isso, tá? Então, fraternidade é isso, por isso que é fraternidade, tá? Tudo que eu aprendo, eu coloco lá. Tudo que é novo, eu coloco lá. Tudo que eu vou estudando, eu coloco lá. Então, quem quiser fazer parte da fraternidade, eu vou abrir inscrição semana que vem, tá? Mas aí já entra no grupo, porque quem for entrar na semana que vem não vai ter o desconto de quem tá no grupo, tá? Quem tiver no grupo vai ter desconto de R$300, tá? Beleza? Então, tá. Bom, igual eu falei com vocês, eu nunca fui de acomodar. Então, eu entrava na farmácia, tinha um problema, eu estudava aquele problema e tratava ele. Como assim? Eu entrei na farmácia que não tinha marketing, não tinha panfleto, não tinha imã de geladeira, não tinha logo no motoboy, não tinha nada. Ela não tinha marketing. Eu falei, gente, não tem como uma farmácia render, trabalhar,
se não tem isso. Ah, mas aqui é um grande centro comercial. Não interessa, tá? Você precisa trabalhar marketing. Marketing é, sei lá, é 50% para trazer cliente, né? Inclusive, a prescrição farmacêutica é um marketing, né? É uma estratégia de marketing. Então, eu fui fazendo cursos, tá? Eu nunca consegui acomodar nisso aí. Então, eu fiz a minha pós-gestão de pessoas. Depois da pós-gestão de pessoas, eu fiz vários cursos de gestão de drogaria e farmácia. Então, dentro da fraternidade, inclusive, tem um módulo gestão de drogarias e farmácias que é novo, mas eu vou dar esse curso pessoal de lá, fraternidade. Eu fiz, inclusive, eu faço vários cursos até hoje sobre gestão de farmácias. Então, eu faço gestão de drogarias. Depois eu fiz o curso de suplementação. Eu não fiz um curso de suplementação, tá? Eu falo que eu sou especialista em suplementação, porque já tem 5 anos, vai fazer 6 anos que eu estudo suplementação de uma forma que eu não sei quem estuda assim. Eu estudo só artigo científico comprovando as coisas. Então, mais uma coisa aí, mais uma coisinha aí que eu vou falar com vocês sexta-feira, eu vou explicar para vocês sexta-feira, mas quem aí de vocês, né, responde aí no chat para mim. Quem aí de vocês ainda acha que colesterol causa infarto? Só para eu ter uma ideia, assim. Quem de vocês aí ainda acha que o colesterol é o principal responsável pelo infarto? Que o colesterol é o que forma a placa de aterosclerose, tá? Então, respondam para mim aí nos comentários, tá? No chat. Então, eu vim estudando essas coisas, né? Já fazem 6 anos que eu estudo suplementação. Então, eu estudei a suplementação. E aí, quando eu passei por várias drogarias, eu entendi que meu sonho era trabalhar em drogaria. Era ter uma drogaria de bairro, era trabalhar nessa drogaria, era atender pessoas próximas, era ser muito próximo das pessoas, era conversar com essas pessoas, era ir na casa, fazer acompanhamento domiciliar. Então, o meu negócio era eu imaginei que eu precisava de uma drogaria, e dentro da drogaria eu faria um consultório. E acabou que quando eu tive a minha drogaria, não funcionou, não era isso, né? Acabou que eu tomei uma lapada aí e tive que devolver a drogaria. Só que já com tudo pronto, inclusive a própria drogaria já tinha todo o layout, eu mudei a drogaria toda, a drogaria estava, né, nos trinques já. E aí aconteceu outra coisa e o ex-dono voltou. Mas não vem ao caso. Quando aconteceu isso, o que eu entendi? Eu falei, não, tudo bem. A minha tristeza maior não era perder a drogaria, e sim o consultório. Eu queria muito trabalhar com consultório. Então eu falei, gente, por que não trabalhar com consultório? E aí eu estudei sobre consultório, estudei sobre consulta farmacêutica, como que você faz uma consulta, como que você faz uma semiologia bem feita, uma anamnese bem feita, como você faz uma anamnese específica para saber qual mineral que falta naquela pessoa, sabe? Eu fiz sobre todas essas coisas, eu fui estudando. E aí eu fiz o curso de atenção farmacêutica, eu fiz curso de atendimento farmacêutico, né? Inúmeras coisas aí. E aí, depois disso, quando eu entrei pro meu consultório, quando eu abri meu consultório, eu vou contar para vocês como que eu abri meu consultório depois. Eu abri meu consultório sem custo nenhum, tá? Então, eu vou contar para vocês como que eu fiz isso, essa façanha. Deixa eu ver que dia que vai ser. Na segunda, na terceira aula, tá? Na aula de terça-feira, na aula de quarta-feira, eu vou explicar para vocês como que eu abri meu consultório sem gastar nada. Eu abri meu consultório do zero e sem gastar nada, tá? Quando eu fui abrir meu consultório, eu abri na cidade que eu moro hoje, e eu vim para cá, ninguém me conhecia, né? Então, como que eu vou chegar nas pessoas se ninguém me conhece? O pessoal conhecia a família do meu marido, mas não conhecia a minha. Então, como que eu vou chegar nas pessoas sem que as pessoas se assustem, né? Poxa vida, um consultório farmacêutico, né? Que estranho. Então, eu comecei a estudar marketing, e já fazem 3 anos, vai fazer 3 anos, que eu estudo marketing, e focada em marketing digital. Logicamente que tem o marketing físico, que é o básico, né? Então, quando você está na drogaria, por exemplo, né, não pode faltar campanha, não pode faltar uma coisa sazonal. Você tem que fazer coisas que englobam aquela época, aquela estação do ano, aquele mês, né? O mês de setembro amarelo, outubro rosa, tem que ter coisas assim. E o marketing digital, que foi o que me colocou na cabeça de todo mundo, né? Foi o que fez o pessoal me conhecer. Então, eu tinha pacientes, todos os meus pacientes praticamente vieram do marketing digital. Então, eu estudei marketing digital. E aí,
eu nunca parei de estudar suplementação, né? Então, quando foi no final do ano passado, eu criei a fraternidade, só que a fraternidade era só cursos de suplementação. Então, inclusive, eu tenho na fraternidade, eu tenho nutricionistas. Então, era o curso de suplementação completo. Eu ensino passo a passo de cada mineral, cada vitamina, cada coisa, como que você usa na dose otimizada. Eu vou falar isso quinta-feira da maneira certinha para vocês não se perderem. E aí eu continuei estudando tudo isso. Só que quando foi em novembro do ano passado, eu descobri que existia uma modalidade que eu podia trabalhar como farmacêutica. Eu podia ser farmacêutica, trabalhar com uma coisa que eu gosto muito, que é a toxicologia. Eu podia ganhar muito dinheiro com isso. E parece coisa, né? Tá muito bom para ser verdade, né? Eu vou cobrar para falar isso, não, mentira. Não vou. E eu podia ganhar dinheiro com isso. E eu podia fazer da minha casa. Gente, meu maior sonho da vida era ter liberdade, principalmente geográfica. Ou seja, eu posso trabalhar aqui na minha casa, eu posso trabalhar na casa da minha mãe, eu posso trabalhar em qualquer lugar, tá? Meu principal é esse. Então, quando eu descobri esse negócio em novembro do ano passado, eu desgramei a estudar toxicologia. Desde novembro do ano passado até hoje, devo ter feito uns 10 cursos de toxicologia. E eu vou contar para vocês também deixa eu ver que dia eu vou falar aqui. Na quinta-feira eu vou falar para vocês qual que é essa modalidade, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu fui adaptando as coisas. Então, hoje, eu atendo em consultório, né? Eu faço consultoria, principalmente em suplementação. As pessoas fazem uma consulta online comigo para eu fazer. Gente, vocês terem ideia, tem suplementação que eu faço, meus pacientes já sabem tanto que funciona, que tem suplementação que eu crio para eles, que eles mandam para a farmácia de manipulação, a farmácia manda falando assim, ó, deu R$600, a pessoa vai lá e faz, sabe? A primeira vez que um cliente fez isso comigo, eu falei assim, gente, como assim, né? Deu R$600 de suplemento, e a pessoa falou, não, eu vou fazer porque eu sei que vai funcionar, entendeu? Porque a gente já tinha feito tantos e funcionou tantos, que o dia que eu passei tudo para ela, ela falou assim, não, vou fazer, vou pagar 600 conto, mas eu vou fazer. Então, inclusive hoje, essa moça que falou isso, né, dos R$600, hoje não, esse tempo atrás, ela mandou mensagem me agradecendo, me abençoando, né, falando sobre tudo o que melhorou na vida dela. Né? A única coisa que não melhorou, né, com a suplementação foi o refluxo que ela tem na safena. Ela tem um refluxo na safena. E aí, realmente, é uma cirurgia para funcionar, para resolver. Cirurgia ou... acho que é essa cirurgia mesmo. Então, é para resolver isso, assim, entendeu? Então, a gente conseguiu melhorar tudo que ela tinha, todas as coisas que ela tinha, sintomas de menopausa. Ela tomava gabapentina, ela tomava desvenlafaxina, ela tomava glifage 3 vezes por dia, ela não toma glifage mais, ela não tem diabetes mais, ela tomava losartana, ela não toma mais. Então, assim, a minha parte de consultoria e suplementação, eu faço isso. Além dessas duas coisas, além de ter um consultório e fazer consultoria, fora que no meu consultório eu trabalho com estética avançada e a prescrição, né? Eu faço a consultoria em suplementação, eu monto mentoria para drogaria em si. Eu tenho um projeto que eu mesma criei de uma drogaria que já tem o pessoal já estudando, cogitando a ideia de transformar em uma rede de drogaria, que é uma coisa de baixo custo e de alta performance, assim, com muita coisa legal. Eu já tenho esse projeto, inclusive, para quem já tem drogaria, transformar a sua drogaria com um custo bem baixo. Então, eu montei esse projeto, falei com uma pessoa que é um empresário, que tem mais de 200 farmácias, ele falou, não, nós vamos fazer isso aí. Então, assim, é coisa que a gente vai montando, a gente vai criando autoridade conforme a gente vai colocando, entendeu? Então, eu tenho a fraternidade hoje, eu tenho o curso da fraternidade que eu criei justamente para isso, porque é muita coisa que a gente precisa estudar, né? Como eu não sei se vocês... todo mundo viu no anúncio que eu falei, né? Para eu ser farmacêutico de sucesso, eu preciso saber sobre gestão, eu preciso saber sobre marketing, eu preciso saber sobre liderança, sobre consulta, sobre atendimento. Você precisa saber. Só que você precisa saber o básico daquilo, sabe? Eu fiz pós-gestão de pessoas, mas lá na fraternidade não tem nem 1/10 do que eu fiz na minha pós. Por quê? Porque lá na fraternidade eu coloco exatamente o que você precisa.
Você não precisa fazer uma pós-gestão de pessoas para ser um bom líder numa drogaria. Não precisa. Você precisa fazer uma pós-gestão de pessoas se você quiser dar palestras para pessoas que trabalham com isso, para RH, para não sei o quê. Mas não, para você ser líder na drogaria, para você ser líder no seu consultório, líder na sua clínica, líder numa indústria, é específico. Então, você não precisa estudar 100 coisas, você precisa estudar uma da maneira certa, da maneira correta, e aplicar essa uma da maneira correta. Entende? Então, você não precisa saber tudo isso, sabe? Você não precisa ser um expert em tudo isso. Você precisa saber todas essas coisas de maneira básica, né? Mas aplicar isso da forma correta. E aí, quando você aplica isso da forma correta, você consegue ser autoridade, porque você vai ser reconhecido, porque você é um ótimo profissional. Tudo que você precisa aprender, você aprende rápido, porque quando a gente estuda coisas assim, coisas focadas, primeiro que você aprende a estudar, então você sabe onde que acha as coisas, né? Então, por exemplo, hoje eu já sei onde que eu pesquiso sobre suplementação. Se eu vou pesquisar na Globo, né, no G1, eu vou achar que eu estou totalmente equivocada, porque lá não coloca coisas corretas, coisas certas. Eu já sei onde que eu procuro. Então eu vou no lugar correto hoje. Então hoje para mim é muito mais fácil eu achar um estudo sobre uma planta, sei lá, que surgiu, do que ficar caçando, ficar procurando no YouTube, no Google, entende? Então, essas coisas, eu trabalho com todas essas coisas. E a última coisa que eu comecei a trabalhar agora, que inclusive acabou de confirmar para mim aqui uma coisa, que é sobre essa parte de toxicologia que eu vou falar depois de amanhã para vocês, porque é mais um tópico que eu estou estudando muito, muito mesmo, para colocar dentro da fraternidade. Então, quem compra a fraternidade, a pessoa tem acesso por 1 ano, e tem todos esses cursos lá dentro. Então, a pessoa, ela entra para a fraternidade, ela faz gestão de pessoas, liderança, ela faz marketing digital, marketing pessoal, que é muito importante, atendimento farmacêutico, consultório farmacêutico, suplementação, gestão de drogarias, e agora esse último tópico que eu vou colocar lá. Nunca vai acabar essa fraternidade, meu Deus. Eu nunca vou acabar de gravar as aulas. Então, vocês não precisam saber ser expert nisso tudo. Eu não sou expert nisso tudo. Mesmo fazendo a pós-gestão de pessoas, tem, né, muitas coisas que eu nem lembro que eu estudei mais, porque eu só gravei o que eu apliquei. Então, eu fiz a pós-gestão, mas hoje, se fosse hoje, eu não faria. Hoje eu não faço uma pós à toa. Para fazer uma pós hoje, tem que ser um negócio muito absurdo, entendeu? Então, eu coloco sempre isso. Você precisa saber um pouquinho de cada coisa, sim. Principalmente para que você tenha autoridade de... Se um dia uma pessoa virar para você e falar assim, deixa eu ver aqui, Romilda, Cristiane, Michele, Israel, uma pessoa virar para você hoje e falar assim, eu tenho dinheiro para montar uma drogaria e eu quero que você monte ela para mim. Eu quero que você, como é que fala? Gire ela para mim. Eu quero que você faça ela funcionar. E aí, como é que ia ficar isso? Entendeu? Você tem essa autoridade, você tem isso aí de falar assim, eita, não dá não. Entendeu? Eita, não tem jeito de fazer, não. Eita, não consigo, não. Né? Se uma pessoa virar para você hoje, Ana Cristina, né, Luciana, minha xará, e falar com você assim, eu tenho uma drogaria aqui, eu vou te pagar 8 mil para você tomar conta dela, mas você precisa começar amanhã. E aí? Você vai falar assim, não, obrigada, mas eu não consigo? Você tá doido? Você vai perder 8 mil de salário? Não vai, né? Então, a gente tem que saber essas coisinhas. Para quando sair uma coisa, sair uma nomeação, você tá lá. No meu caso, eu sempre quis ter isso tudo, saber isso tudo, para não depender de ninguém. Entendeu? Então, hoje eu não trabalho para ninguém. Para ninguém. Né? Eu não tenho chefe nenhum hoje. Então, eu tenho todas essas coisas, até a clínica que eu trabalho hoje, eu tomo conta do marketing da clínica. Por quê? Porque a clínica é de um médico que é antigo aqui na cidade, e como ele é antigo, ele não trabalha com marketing. Todo mundo vai consultar com ele, só que eu sou nova. Como é que eles vão consultar comigo sem me conhecer? Então a clínica precisa de um marketing. Então, além do meu marketing, eu faço o meu marketing pessoal, porque eu sou modelo plus size também. Então, eu faço o meu marketing pessoal, eu faço o meu marketing profissional, que é como farmacêutica, eu faço o marketing da clínica, né? Eu mexo isso tudo, porque tem que funcionar, tem que rodar, certo? Então, assim, a gente tem que estar preparado para pegar essas coisas, a gente tem que estar preparado para alçar isso já,
Porque amanhã já vai ter uma drogaria que vai ter como requisito um curso de consultório, ou habilidade com consultório, ou habilidade clínica, entendeu? E é o que mais vai ter. São duas coisas que estão em alta agora, e que vão ser pontos assim, que vão crescer absurdamente nos próximos anos, que é suplementação e consultório. O consultório, vocês já estão vendo isso, certo? Vocês já estão vendo que já está crescendo, já existe consultório farmacêutico em muito lugar, mas a suplementação, ela é uma coisa que ela cresce no invisível ali. Então, se eu falasse com vocês hoje que você seria, sei lá, uma coisa tipo marketing digital, né? Aquele negócio de o que você acha de ganhar 10 mil reais por mês, não sei o quê. Então, se eu falasse com vocês que a pessoa ela paga 200 reais numa consulta só para eu falar com ela quais as vitaminas e os minerais que ela precisa tomar, você fala assim, gente, mas não resolve, mas não funciona, sabe? Eu vou provar para vocês sexta-feira que funciona, mas é uma coisa que quando você atende o primeiro paciente, aquele paciente ele fica tão deslumbrado, que ele te traz no mínimo mais 10, tá? E aí você já imagina como é que é esses 10 trazendo mais 10 cada um deles, né? Por que que isso acontece? A suplementação, ela é diferente do medicamento. Então a pessoa aparece no meu consultório com uma dor na coluna, tudo bem. Se for uma dor que trava a pessoa, eu prescrevo alguma coisa. Mas normalmente é uma dor de um mau jeito, sabe? E é sei lá, é um problema de saúde autolimitado, né? Que a gente estuda também muito lá dentro da fraternidade. Problema de saúde autolimitado, que é uma dor que começou do nada e vai acabar sozinha, certo? Uma dor na coluna, um travamento na coluna, se você não tomar remédio, resolve. A não ser que você tenha rompido o ligamento, né? Mas eu falo por experiência própria. Eu tive uma travada na coluna esses dias aqui, que minha mãe falou comigo assim: não, toma esse relaxante muscular, porque esse não de casa não faz milagre, né, gente? Toma esse relaxante muscular aqui e tal, toma esse aqui, não sei o que, não sei o que. E eu falei, não, mas tá bom, vou tomar, pode deixar. Eu não tomei remédio nenhum e melhorou com 2 semanas. Aí minha mãe falou assim, aí minha mãe perguntou se tinha melhorado, eu falei, melhorou. Ela falou, tomou algum remédio? Eu falei, não. Ela falou assim, nossa senhora, o dia que a minha travou, eu tomei remédio, melhorou com 2 semanas. Eu falei, pois é, não precisava ter tomado remédio, né? O remédio, a gente também vou explicar isso na sexta-feira, ele é uma toxina para o organismo. Então ele só piora algumas coisas. Eu vi uma pergunta aqui da diabetes, deixa eu ver aqui. Michele, então, se tem uma coisa que eu aprendi, é que hipertensão e diabetes são estados, tá? Você está diabético, você está hipertenso, você não é diabético, você não é hipertenso. Não é à toa que tenho pacientes que não são diabéticos mais, nem hipertensos mais, entendeu? Porque é um estado. E isso eu vou tentar explicar na sexta-feira também, mas é meio complicado, é meio complexo. Mas é um estado. Você não está diabético, você não está hipertenso. Qual que é o problema de tudo isso que a gente estudou? A gente sempre aprendeu o seguinte: deu que fez um exame e a pessoa aferiu a pressão durante uma semana e a pressão deu 15/9 todos os dias. A pessoa está hipertensa. A pessoa é hipertensa, certo? A gente nunca parou para pensar que a pessoa está hipertensa. Às vezes é um alimento ali, uma coisinha que ela podia ter tirado, que ela não ia ser hipertensa mais. Todos nós somos hipertensos e diabéticos numa hora do dia. Você vai medir sua glicose depois que você almoça, você vai falar, tô morrendo. Glicose chega a 200, 300. Então que a gente dá um sono, né, quando almoça, depois do sono dá aquela lambeira, porque é justamente isso. Nós somos diabéticos e hipertensos o tempo todo. A diferença tá no tanto que isso regride, entende? Na forma que isso regride, na forma que isso diminui rapidamente. No nosso caso, que a gente não tem isso muito intenso, a gente ainda não parou para controlar, entendeu? Quem já tem isso da forma intensa, diabetes tipo 2, tá, gente? A tipo 1 não, a tipo 2. A diabetes tipo 2, você consegue tratar ela com suplemento, inclusive. Já existem inúmeros estudos científicos que comprovam que a pessoa que tem diabetes, ela tem deficiência de magnésio, ela tem deficiência de um monte de mineral, de um monte de vitamina, e se você suplementa isso de forma otimizada, tá? Não é com essa dosezinha diária que a Anvisa fala que a gente precisa, que assim não vale de nada. Mas se você suplementar na dose certa, a pessoa deixa de ter diabetes, sim, tá bom? Deixa eu ver aqui. Isso, Romildo, tem que ser assim mesmo, tá? Tem que ser assim mesmo. Eu vi uma frase uma vez, eu não vou lembrar ela aqui direito, mas foi assim:
Se alguém te oferecer, né, um cargo para algo que você não conhece, para algo que você não domina, você aceita o cargo e depois você aprende a dominar aquele negócio. Porque você já imaginou, você perde o cargo da sua vida porque você, eu não sei ser líder. Como assim? Aprende a ser líder hoje. Amanhã você já chega lá sabendo ser líder. Eu sempre fui desse jeito. Eu ia fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, aí na vaga tava lá assim, desejável experiência com, sei lá, não sei, antineoplásicos, por exemplo. Eu passava a noite inteira estudando antineoplásico. Chegava no outro dia lá, parecia que eu era especialista em antineoplásico. Então, a gente tem que ter esse poder de enfrentar e, principalmente, a gente tem que parar de colocar a nossa profissão como baixa, entendeu? A gente tem que o farmacêutico é desvalorizado. Desvalorizado, não. Desvalorizado, não. Você está desvalorizando, porque eu valorizei. Eu peguei minha profissão e usei tudo que ela podia. Entendeu? Na minha concepção, no que eu podia fazer, né? Eu não trabalhei em todas as áreas. Mas o que eu posso fazer agora? Né? A pessoa está falando, muita gente falou lá no formulário, né? Que o que é que te trava de alcançar o seu sonho como farmacêutico? Ah, pandemia. Como assim, gente? Pandemia? Pandemia foi a época que eu mais ganhei dinheiro na vida. Porque tudo eu descobria. Tudo eu ia atrás, entendeu? Por quê? Porque não tinha opção? Não tinha opção. Entendeu? Por que eu trabalho em casa hoje? Hoje eu tenho duas filhas, né? Eu tenho a mais nova que tem 3 anos e a mais velha que fez 11 agora. Eu tenho duas filhas. Meu maior sonho era ficar em casa com elas, entende? Eu sou dessas mães mesmo que quer ficar em casa, arrumar casa e tá boa, é assim mesmo. Só que eu sinto muita força de trabalhar, né? Mas a minha maior vontade é ficar em casa com elas. Então, eu sempre comentava muito isso com meu marido, né? Que eu queria muito ficar em casa, acordar com elas, dormir com elas. Eu não queria mais ficar nesse negócio de deixar na escolinha, de deixar com minha sogra, por mais que seja com a minha sogra, né? Mas eu não queria deixar. Eu queria estar ali perto o tempo todo, né? Até crescer. Então, assim, eu tenho a de 3 anos, por exemplo, que ela ficou 2 anos indo para a escolinha e ela ainda chorava quando eu deixava ela lá. Então, para mim, aquilo era uma dor no coração. Então, eu conversei com meu marido, eu falei, não, eu vou ficar em casa com as meninas, eu vou parar de trabalhar, vou ficar em casa com as meninas. Só ele ficou trabalhando. E aí, o que eu pensei? Falei, nós vamos viver apertado de dinheiro? Não, eu vou ter que fazer alguma coisa que renda esse dinheiro, entende? Eu vou ter que fazer uma coisa que quando quando, né, começar a apertar o dinheiro, começar a acabar o dinheiro que a gente, sei lá, tinha guardado, eu já vou ter uma coisa gerando dinheiro, mas eu esteja em casa com as meninas. Então, hoje, por exemplo, eu não vou trabalhar em drogaria nenhuma, se não for a minha. Porque a minha eu posso levar minhas filhas, entendeu? Então, eu tenho esse pensamento. Então, meu maior sonho era ter liberdade geográfica. Então, o que é liberdade geográfica? É eu estar onde eu quiser. Então, hoje, com que eu trabalho hoje, eu posso estar na praia, que eu posso trabalhar na praia. Entendeu? Eu posso viajar para qualquer lugar que eu queira, na hora que eu quiser. É hora meu marido falar assim, ó, peguei férias aqui, vamos viajar? Vamos, sem pensar 2 vezes. E eu consigo trabalhar porque eu tenho um computador. Eu consigo trabalhar com as coisas que eu quero. Então, se o meu maior sonho era esse, eu tinha que ir atrás desse sonho. Não é ficar, mas fulano não me paga bem. Mas o ciclano não me paga bem. Mas consulta demora. Sabe? Então, assim, tem que parar com isso. A gente tem que parar com essa desvalorização que a gente faz com a gente mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, gente, para eu encerrar, né? Porque já tem muito tempo aí. Muita gente respondendo do colesterol, né? Que causa infarto. Sexta-feira vocês vão descobrir. Para outro colega entrar aonde? No grupo da fraternidade ou no grupo das lives? Só para eu entender, Camila. Sim, Ana. O farmacêutico, ele precisa ter conhecimento, mas o farmacêutico, ele meio que já tem isso. A gente adquiriu isso na faculdade, entendeu? A gente já tem isso da faculdade. Nós nos formamos especialistas em medicamento na faculdade. Então, a gente já sabe isso. Então, o que a gente tem que pegar é buscar esse conhecimento aí na cabeça, né? Buscar isso de uma forma que a gente consiga usar a nosso favor, né? Que a gente consiga fazer isso funcionar.
Então, a gente pega esse exemplo, esse conhecimento sobre medicamentos, a gente pega o conhecimento sobre liderança, porque, gente, é uma questão de juntar as coisas, tá? Então, por exemplo, eu quero ser um gerente de farmácia. Você não consegue ser um gerente de farmácia se você não tiver uma base em todas as coisas. Inclusive no financeiro da loja. Você vai precisar aprender gestão financeira, que eu não dou esse curso, não. Eu ensino outras coisas, mas gestão financeira eu não ensino, não, eu odeio financeiro. Então, você não pode, né, você não pode colocar uma. Você não pode ter um empecilho, mas ao mesmo tempo você tem que aprender um tiquinho de cada coisa, entendeu? Então você precisa ter um conhecimento que a gente já tem em medicamento, né? Esse é tipo assim, vamos dizer que é 70% para você ser o farmacêutico de sucesso, 70% tem que estar em conhecimento. Então vamos lá, conhecimento que você tem em medicamento, em suplemento, em dermocosmético, em cosmecêutico, em nutracêutico, em tudo. E aí, os outros 30% são as habilidades. É a habilidade de conversar com as pessoas, é a habilidade de entender, de se posicionar quando você fala. Então, até a forma que você fala com o cliente no balcão, tem gente que o cliente chega no balcão, a pessoa escolhe no balcão assim e fala assim: e aí, seu João, tudo bem? Como é que o senhor tá? Isso não é forma de falar, entendeu? Você é um profissional, você é um especialista em medicamento. Chega na frente do balcão, pega na mão do seu João, tudo bem, seu João, como é que o senhor tá? E fica certo conversando com o seu João, entendeu? Porque a gente, até postura, a gente tem que entender, porque nós somos profissionais, nós somos especialistas em medicamento, tá? Então, pra gente ser um ótimo líder, a primeira lei da liderança é você liderar pelo exemplo, entendeu? Como é que você vai virar para uma balconista e falar assim, ó, você não pode atender assim, sendo que você atende assim. Ah, mas o farmacêutico tem que me obedecer. Não é assim que funciona, né? A gente sabe que não é. Então, a liderança, ela vem através do exemplo. Então, pegue postura, marketing, tudo, marketing pessoal, né? Você não vai trabalhar de qualquer jeito, você não vai trabalhar desarrumado, né? Você sendo balconista, você sendo atendente, você sendo caixa, você sendo farmacêutico, você não vai trabalhar de forma errada, né? Você vai trabalhar com um uniforme. Eu sempre trabalhei de jaleco, inclusive, jaleco fica até aqui na cadeira aqui. Eu sempre trabalhei de jaleco, né? Eu sempre achei que trazia mais autoridade. A pessoa entra na drogaria, ela bate o olho, de longe ela vê que o farmacêutico está ali. Então, tem que ter isso, tem que ter essa imposição sobre as coisas, sabe? Porque é assim que você consegue fazer uma boa assistência farmacêutica e passar autoridade também, né? Os links estão aqui embaixo na descrição do YouTube, tá, Camila? Tá na descrição aqui, tem tanto o link da fraternidade, para quem quiser entrar para receber a oferta lá dos menos R$300, e para o grupo também. O grupo tá aí também embaixo aí. Alessandra, depende muito do que ele comeu durante o dia, tá? Às vezes ele comeu uma coisa muito pesada no almoço, por exemplo, até no café da manhã. Então a glicose dele ficou o dia inteiro dessa forma, entendeu? Se ele fosse no médico, provavelmente o médico falaria com ele assim: olha, você está diabético e você vai começar a tomar a glifage agora 2 vezes por dia. Pronto. Aí daqui 1 ano ele realmente estaria diabético. O glifage, a metformina, ele faz a pessoa transformar a glicose dela. O organismo ele esquece como é que produz insulina, tá? Então, com o resultado da metformina, o seu marido estaria, daqui 1 ano, ele estaria com diabetes por causa disso. Então, cuidem muito desses casos, porque quando você fala com a pessoa que a glicose dela tá 190, a pessoa assusta, tá? Inclusive, esses dias eu peguei uma paciente que ela chegou para mim falando que estava tomando glifage 2 vezes por dia. Aí eu falei assim, mas por quê? Ah, porque meu exame deu 108. Meu exame de glicose deu 108. Aí eu falei, como assim você está tomando glifage porque sua glicose deu 108? Né? Ah, e minha médica falou que que eu tô diabética, que se eu não abaixar minha glicose, que eu não vou poder engravidar. E eu falei, meu Deus, né? Olha o absurdo disso. 108, gente, um pão que você tira no dia, você consegue resolver essa glicose 108, sabe? Um macarrão que você tira do prato, você consegue resolver isso. Você não precisa tacar medicamento na pessoa. Só que nós vivemos numa cultura extremamente conscientizar vocês que nós estamos no dia.
Voltamos? Voltamos. Eu tô finalizando, tá, gente? Mas a intenção é essa, é que vocês entendam que nós somos farmacêuticos e que nós estamos na drogaria para prevenir os problemas relacionados a medicamento, para prevenir a compra de medicamento absurdamente, demasiadamente, tá? Mas não tô falando aqui contra medicamento, eu não sou contra medicamento, eu só sou contra essa venda absurda, tá bom? Gente, eu vou encerrar a live por aqui. Vanéia, vai ficar gravada até segunda-feira que vem, tá? Segunda-feira que vem eu tiro elas do ar de novo. Eu tiro elas do ar. As 5 aulas eu tiro do ar, tá bom? Mas vai ficar gravada até segunda-feira que vem, tá? É só entrar pelo link que tá lá nos grupos, tá bom? Gente, eu vou encerrar a live aqui. Eu queria agradecer demais vocês por terem ficado comigo até esse horário. 1h30 de live, vocês me ouvindo falar. Eu falo muito mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu espero que vocês tenham tirado dicas, ideias aí para vocês começarem a aplicar amanhã, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido destravar a mente de vocês, tá bom? Amanhã a gente vai estar aqui de novo, né? Amanhã, 9 horas de novo. Eu vou falar amanhã sobre essa parte de gestão, sabe? Gestão de drogarias, como vocês podem melhorar. Não a gestão no geral, como farmacêuticos, como vocês podem trabalhar com a gestão sendo farmacêuticos, tá? Então, a aula de amanhã eu vou ensinar vocês algumas coisas, algumas diquinhas que eu fui pegando aí, igual hoje, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem assistir de novo essa live para que vocês consigam retirar as ideias agora. Quem quer assistir ela de maneira mais rápida, tem algum lugar no YouTube, eu não sei onde é. Tem algum lugar no YouTube que tem os pontinhos, ou então aquela engrenagemzinha de configuração, que você consegue clicar e colocar a velocidade do vídeo, a velocidade que você coloca ali, você aumenta aquilo ali, e, consequentemente, você consegue concentrar mais, porque o vídeo está mais rápido, né? E você consegue assistir ele em menos tempo, tá? Inclusive, isso é um vício que eu tenho. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Amanhã eu volto com mais informações para vocês. Eu vou colocar o link do formulário lá de novo no grupo. Quem não tiver respondido, responda, porque eu vou tirar as dúvidas de vocês nessas aulas, tá? Durante essa semana. Se precisar, a gente faz uma aula extra, não tem problema, tá? Gente, muito obrigada. Obrigada, Aldo, Ana, Cristina, Alessandra, Ivaneide, Marcos, Camila, Elaine, Ana Beatriz, Ana Cristina, Elaine. Muito obrigada, tá, gente? Até amanhã, então. Boa noite para vocês.